Boa noite, gente. Vou esperar aqui o Vinícius, deixa eu mandar para ele convite. Esperar ele entrar aqui. Prontinho. Oi, Vini. Olá, Boa noite, tudo bem? boa noite, como vai? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Tá me ouvindo certinho? Tô te ouvindo bem, e você tá me ouvindo bem por aí? Eu tô. Gente, eu não lembro como pôr esse negócio pra gravar, você acredita? Esqueci. Acho. Se Não eu, acredito. me, se, se eu não me engano, ele salva no final, né? Vou ter a opção lá de você deixar Ah, é salvo ou verdade. não. É verdade. Pra você ver a minha situação hoje, né? Já a mente do ser humano como já chegou hoje. É, a gente já fica cansado. Final do dia a gente já acaba tendo um desgaste. Nossa, demais. Ainda mais que, tipo, eu passei o dia inteiro gravando, editando vídeo. Meu Deus, que loucura. Mas graças a Deus, né? Tamo aí pra isso. Isso aí. E viemos com um tema bem polêmico, né, Vini? É um tema que tá, tá sendo muito comum na atualidade nossa hoje, né? Tô Muito. A compartilhando aqui para maioria, você. assim, que eu vejo das minhas pacientes, elas sofrem de compulsão alimentar. Sim, E eu vejo, assim, que algumas tentam esconder o que elas comem. Isso é devido realmente à compulsão, né? Elas sim, comem sim. geralmente em exagero, escondido. Tenta esconder para poder mascarar o problema, né? Mascarar a situação. E o que que você Sim. tem para falar para a gente sobre compulsão alimentar para poder, tipo, ajudar um pouquinho, né? Para a gente poder ajudar, auxiliar um pouquinho as pessoas nessa situação. Bom, a compulsão alimentar, como a gente pode ver, o nome compulsão, né? O que que é a compulsão? A compulsão ela está presente na perda de controle de uma pessoa, né? Então, por exemplo, existem vários tipos de compulsão. Não existe somente a compulsão alimentar. Existe também, vamos usar, por exemplo, falar da drogadição. Existe a compulsão por drogas. Existem pessoas que possuem um vício em determinadas substâncias, né? E aí tem as mais variadas substâncias. Existe a compulsão também por sexo, existe compulsão por jogo, existe compulsão por, por gastar demais. E a compulsão alimentar, ela entra principalmente em quadros de ansiedade, né? Então, como assim? Ó? A pessoa, às vezes, no momento, ela a compulsão geralmente alimentar está ligada na ansiedade. Por quê? Porque geralmente a ansiedade a gente explica que a ansiedade ou ela é excesso de futuro ou ela é um imediatismo, né? A pessoa quer que as coisas se resolvam tudo de uma forma rápida, rápida e ágil, né? Sim. Por exemplo, você sabe melhor do que isso. A pessoa entra num processo de emagrecimento. Então ela quer emagrecer para ontem, não é nem para amanhã, é para ontem, né? E existe um processo, assim como eu também tenho pacientes que eles começam a fazer terapia comigo e eles querem ficar bom já daqui uma semana e não tem como, exige um processo. Então a compulsão é a perda do controle. Então o que que acontece com a compulsão alimentar? Geralmente a pessoa que possui uma compulsão alimentar, ela come desenfreadamente e mentalmente ela não percebe que ela está comendo de forma compulsiva, né? Ela come, 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 não sente assim uma saciedade. Então a mente dela não elabora isso, essa saciedade, entendeu? Então a mente não fala para ela, ó, você já comeu o suficiente, para, né? Igual a gente faz.
né? Tá, isso, almocei, acabei de almoçar. Então, beleza, pô, você acabou de almoçar, isso te alimentou, sua mente fala pro seu corpo, dá sinais. Ó, você já se alimentou, então tá na hora de você parar, você não precisa mais disso. Quando exige a compulsão alimentar, a parte neurológica da pessoa praticamente continua lá ativa e ela continua comendo. Você entendeu? Então ela não tem aquele stop. Ó, para aí, vamos parar aí. Né? Então ela continua demais e vai comendo. Aí é onde que começa, né? A, aquela questão da autoestima da pessoa, né? Que na verdade a pessoa ela começa também a trabalhar com pensamentos negativos, né? Ah, aí vem algumas falas. Ah, eu já tô gorda mesmo, então não dá nada comer um pouco mais, né? Aí começa, né? É só mais um pouco e vai, e continua elaborando aquele pensamento negativo. E aí o que que acontece nessa questão do pensamento negativo? Já o nome fala, é negativo, né? Quanto mais você processa ele, ele começa a ser destrutivo. Então ele começa a trazer Atrai danos para as você. coisas negativas. Sim, ele começa a trazer danos para você. Então não adianta. Então a gente fica ali, né? Então só que o que acontece? O foco da nossa mente está no quê? Está no comer, por isso, compulsivo, sem controle. Então o foco está ali. O foco não está somente no, tá, peraí, quais as consequências que isso vai me trazer? Eu tenho até uma paciente, não vou falar o nome dela, né? Mas assim, Uhum. o caso dela é bem complicado. Assim, eu falo da compulsão mesmo. Eu falo que o caso dela não é só do nutricionista. Entraria também o psicólogo. Porque o que que acontece com ela? Ela fala, tipo, hoje, Liz, eu quero, não, eu vou conseguir. Aí ela chega no outro dia na casa dela, aconteceu um problema mínimo. Problemas a gente vai ter todos os dias, né? Sim. Pronto. Ela come, que ela chega, tipo assim, em 2 dias ela ganha 2 quilos. Uhum. Aí ela já me manda mensagem, tipo assim, Liz, eu não consigo, eu não vou emagrecer nunca, só se eu tomar remédio, a pessoa mal sabe, aí eu desenho, né, o que que acontece com o remédio pra, tipo, tirar isso da cabeça dela. Mas ela, tipo, entra em desespero. Ela come, aí ela sente aquela culpa que ela comeu, aí ela ganha peso, aí ela já fala que ela não consegue, que ela vai desistir, que emagrecer não é pra ela. Aí no outro dia, ela, por mais que bateu esse arrependimento, ela continua, né, com o problema que ele ainda não resolveu, e ela come novamente. Come assim, de tudo, sem fome, sem dar vontade de comer, ela vai Sim. lá e come. Então, se ela pensa no problema, ela vai lá e come. Então, busca, como a gente fala, prazer na comida, né? Aquela sensação de Uhum. bem-estar comendo. Só que o que eu Sim. costumo falar é que, tipo assim, por mais que é um problema, o que que a pessoa tem que começar a trabalhar a mente para tentar enxergar. Se ela tá com um problema na vida dela e desconta na comida, ela não tem apenas um problema, ela tá criando outro. Então, ao invés dela Sim. resolver um, ela vai ter que resolver dois. Só que isso é o que é mais difícil, né? Que entra na parte da psicologia, que já não é minha área, de auxiliar É. a pessoa a controlar a mentalidade dela, né? Que A sim, gente consegue. A gente fala que quando a pessoa ela tira a questão do problema, né, o foco do problema e passa para a comida, ela está fazendo uma transferência, né? Na verdade, ela está achando um meio para justificar, né, para, ó, beleza, então peraí, já que eu não consigo lidar com essa problemática, eu vou transferir justamente para a comida, por quê? Porque é mais fácil de lidar, porque realmente é mais fácil de lidar. Se a gente tem aí, por exemplo, beleza, estou com dinheiro na mão, né? O que que a gente faz? Nós pegamos, vou ligar ali no, beleza, vou passar ali e pegar uma coxinha. Então a pessoa é de fácil acesso, a comida é fácil acesso. E lidar com problemas não é de fácil acesso. Por quê? Porque alguns problemas ele tá na nossa mente e às vezes é muito difícil a gente abrir algumas janelas da nossa mente para lidar com determinadas problemáticas, né? E principalmente alguns traumas que a gente sofreu no passado ou sofre durante o dia a dia. É muito difícil. Então exige um processo. E o processo nem sempre ele é rápido, ele é longo,
né? Às vezes, por exemplo, esses dias mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa querendo fazer terapia. E ele delimitou a terapia. Ele falou assim: eu quero estar bom em 4 sessões. Eu olhei para a pessoa e falei assim: tá, me conta sua queixa, qual é a questão. E a pessoa trouxe a queixa. Eu vi que ali não tinha como a pessoa solucionar a queixa dela em 4 sessões. Que era algo amplo, algo assim que poderia se estender. É um processo. Então o que acontece? Acontece que a pessoa não sabe lidar com trauma e ela transfere para o alimento. Então ela começa a comer. Automaticamente, quem come demais, isso você sabe falar melhor do que eu, a pessoa começa a ganhar peso, né? Então, o que que Sim. acontece? Aí ela começa a ganhar peso, beleza. É que nem você falou, como você falou, adquire dois problemas, porque tá, ela vai ter que lidar com o problema que ela já tem na vida dela, e ela vai ter que lidar com o problema do quê? Do sobrepeso. Então é dois problemas. Aí entra depois a desmotivação, que a pessoa vai se olhar no espelho, não vai se achar bonita, e a autoestima dela vai começar a ter uma diminuição, vai ter um rebaixo, entendeu? E aí a pessoa começa, e aí? Né? Então, se for ver, vai acarretar vários problemas, a famosa bola de neve que a gente fala. Exatamente. A Eliana perguntou como tratar a compulsão alimentar e se a ansiedade pode gerar a compulsão alimentar também. Bom, diante da psicologia, a ansiedade ela gera sim uma compulsão alimentar, tá? Como a gente falou ali num momento atrás, a ansiedade, o que que ela faz? Ou ela é excesso de futuro ou ela é imediatismo. Imediatismo. Às vezes a gente quer que as coisas do futuro sejam solucionadas agora ou então aconteçam de forma imediata. Por isso, imediatismo, né? Forma No imediata, vivo agora. presente, né? Isso, né? A pessoa quer, beleza, tá lá, vai ganhar uma promoção do trabalho, mas quer que seja agora, não tem condição, né? Então, aí o que que acontece? A pessoa fica tão ansiosa que ela quer descontar em alguma coisa, então ela vai comer, né? Tem pessoas que, lógico, descontam em outra coisa, mas a maioria das pessoas é na comida. A E comida. outra, sim, na comida. Outra coisa que, por exemplo, que nem a Eliane perguntou, né? Como tratar a compulsão alimentar? Primeiramente, para tratar a compulsão alimentar diante da psicologia, depois eu quero que você fala diante da nutrição. Diante da psicologia, como tratar a compulsão alimentar, você vai ter o quê? Mudar padrões de comportamento e de pensamento. Primeiramente, pensamento, né? Porque o que vem na sua mente são os pensamentos. Logo depois vem o comportamento, né? E aí, determinados comportamentos viram hábitos, né? Beleza. Estou nervoso com alguma coisa, estou estressado. O estresse ele também gera compulsão alimentar. Por quê? Porque a pessoa está nervosa, não quer descontar em pessoas, Vai né? na Às comida. vezes tem medo de brigar, né? Ou até mesmo ter um diálogo com alguém e isso gerar uma briga, vai na comida. E aí o que que acontece? Acontece que beleza, está estressado, então peraí, eu vou comer. Então a pessoa come. Então qual que é o pensamento dela? Tá, eu vou ali comer um doce, porque o doce me traz o quê? Saciedade. E aí a pessoa não tem o controle daquilo que ela está comendo. Ela come um, dois, três, quatro. Se for só um, beleza. É igual chocolate. Chocolate é muito bom, todo mundo gosta, é muito raro quem não gosta. Só que quando a pessoa vai comer, não come aquela. Tem uma grama, né? Tem gramas No determinadas. máximo 15 por dia. O Olha lá, chocolate de 15. preferência amargo Olha lá, pode, né? É tolerável. 15, 15 por dia, né? Tolerado, tal. E aí a pessoa ela chega e não vai comer isso. Se ela tiver uma barra daquela assim, ela vai comer a barra. Por quê? É. Porque ela quer se sentir saciada, saciedade. Então, o que acontece? Mudar pensamento, tá? Peraí, eu quero comer alguma coisa, tá? Então eu vou comer, eu vou delimitar, né? Então, beleza. Na mente dela, ela já vai trabalhar isso, né? Um certo padrão. É só isso. E colocar o limite. Aí automaticamente o comportamento dela vai mudar, porque se ela coloca limite, o comportamento muda. E o hábito ele muda também. Você E entendeu? isso é super, tipo assim, super concordo com você. Só cortando rapidinho, tipo assim, eu lembrei de uma época minha de faculdade, tipo assim, TCC, estresse, nervoso, nossa, eu catava, sem brincadeira, eu comprava uma caixa
de chocolate, uma caixa de bombom, sentava na frente da televisão e comia tudo. Então, quando eu falo assim, né? Eu falo assim para as minhas pacientes, gente, eu sei o que você tá passando. Já fiz isso, nunca fui gordinha. Uhum. Mas assim, quando eu fazia uma bioimpedância, minha porcentagem de gordura era super alta. Porque eu comia, nossa, foi o ano que eu mais comi chocolate. Eu comia uma caixa, ó, assim, Sim. inteirinha. Nos últimos tempos, desculpa te interromper, eu também, como psicólogo, a gente tem que lembrar que a gente é profissional. A Liz é profissional da nutrição e eu sou profissional da psicologia. Nós também somos seres humanos. Uma das coisas Exato. que a gente tem que entender é que mesmo sendo ser humano, a gente pega o que que acontece. A gente também sofre disso. Há um mês e meio atrás eu estava sofrendo disso, de ansiedade, né? Na verdade, não só a ansiedade, mas o estresse. E o que que acontecia? Eu não conseguia, é, por exemplo, lidar com algumas situações. Aí eu tava lá de boa, vou comer, entendeu? Então eu comia mesmo, realmente, eu não precisava comer. Tinha momentos que eu não estava com fome, mas eu queria sentir um certo prazer, entendeu? Porque eu estava tão estressado, tão cansado com algumas áreas da minha vida, que eu descontava na comida, a famosa transferência, entendeu? E aí Exatamente. e isso penalizava demais, porque beleza, uma pessoa, eu tenho 1,86 m de altura. Então eu tava na época eu pesava 100 quilos. Já não é um peso para mim, eu tenho que pesar menos. Mas eu cheguei aos 112, Já né? ficou bem Então, alto. sim, já passei muito aí do meu peso ideal. 112. Graças a Deus hoje eu perdi 12 quilos. Mas o que que acontece? Por quê? Porque eu tava descontando. Tá vendo que tem a consequência? E aí eu brincando esses dias com um colega meu daqui, falei, cara, eu fui subir 3 quarteirões, eu não aguentei. Eu cheguei no meio do segundo quarteirão, eu parei, eu comecei a Já começou. respirar. Né? Então, olha a consequência na minha saúde, entendeu? Fora as outras coisas que isso acarreta, sabe? Então, assim, eu também vivi isso. Então, esses dias, eu tô até mesmo falando com um paciente meu, que também está nesse processo de ansiedade elevada, e eu falei pra ele, ele falou pra mim, você não sabe o que eu tô vivendo. Eu falei, cara, eu sei. Eu falei, eu sei bem Exatamente, é isso que eu falo, gente. o Eu que você sei o tá que você vendo. está passando. É. O que que acontece na nossa vida em relação à nossa mente? O problema é que na maioria das vezes a gente não vive algumas coisas que a gente quer viver, né? Eu até postei esses dias no Instagram, o pessoal me indagou, né? Eu coloquei lá assim, o que que adianta a gente viver uma vida que a gente não quer vivê-la? Aí a pessoa, como assim? Você está pensando em ato suicida? Não, não estou pensando em ato suicida. Deixa eu te explicar. O que que acontece? O que acontece é que a gente não está vivendo o que a gente quer viver. Beleza. Tá, você está no trabalho que você quer, você está estudando o que você quer, você está se relacionando com pessoas que você queria se relacionar, você tem amizades positivas. E aí o que acontece? A gente não vive aquilo que a gente queria viver e a gente começa a ser pessoas um pouco negativas, pessoas que vivem à base de traumas, pessoas que vivem com a mente cansada, com a mente estressada, com a mente sobrecarregada. E aí a gente não sabe como lidar e a gente desconta. E aí a gente quer descontar no quê? Na comida e várias outras coisas. Você entendeu? Eu falei da drogadição há um tempo atrás, porque eu sou especialista em tratamento de dependentes químicos, que é usuário de drogas. E a maioria dessas pessoas que usam drogas não é ser vergonhense, é uma doença reconhecida pela OMS, mas é justamente se você pegar lá na pessoa, lá atrás, ela tem uma raiz. E essa raiz é raiz de rejeição, e várias outras coisas, várias problemáticas na vida. E é uma compulsão, então a pessoa adquire uma compulsão pela droga. Por quê? Porque ele entrou na droga para o quê? Satisfazer aquilo lá, sabe? É como se fosse um guarda-chuva, né? E ele beleza, vou pegar esse guarda-chuva aqui, é minha proteção. Mas aí esquece que chove dos lados, que molha as pernas. E Exatamente. a comida ela também entrou nisso, porque hoje em dia existe tratamento para compulsão alimentar, tanto fora com profissionais, né, como eu e você, como também dentro de clínicas especializadas para isso. Por quê? Porque virou um vício tão grande que começou a trazer o quê? Problema para as pessoas e até mesmo para a sociedade. Assim como, por exemplo, eu estou tratando de um paciente que ele tem compulsão em eletrônicos. O vício dele é celular, videogame, entendeu?
Então, assim, ele é aquele tipo de pessoa que ele não precisa de um celular novo. Mas Aí lançou agora o novo iPhone. Ele vai lá e fica louco, até comprar o novo iPhone. até comprar não passa aquela sensação, né? Não Nossa, passa, você falou não isso, passa. eu até lembrei de uma coisa, e é verdade. Teve uma época da minha vida, né, que eu passei por vários problemas também, depois que minha filha nasceu, enfim. E minha fuga era todo sábado ir no centro, você conhece aqui a cidade, né? Ir no centro Uhum, da cidade e comprar nem que fosse assim, uma blusinha naquela lojinha de R$ 20. Sem brincadeira, mas eu tinha que sim. ir com a minha mãe todo sábado comprar ou uma bijuteria. Se eu não fosse, eu me sentia vazia. Sentia que, Uhum, tipo, tava faltando alguma coisa. E, assim, isso eu demorei também para perceber que, tipo, eu falei assim, gente, isso não é normal. Eu tô dependente de ir na loja comprar uma coisa que, assim, às vezes eu doava sem nem ter usado. Ficava ali no guarda-roupa, sabe? Então eu falei assim, realmente, primeiro a gente precisa enxergar o problema pra gente fazer o tratamento, né? uhum. E eu falo assim, as pessoas às vezes fogem do problema, falam assim, não, eu não tenho isso. Então, quantas vezes a gente precisa realmente, não é isso que eu tenho, vou procurar tratamento e realmente as coisas acontecem com o tratamento. Sim. E uma das coisas que tem acontecido é que a compulsão alimentar nessa época de pandemia e lockdown, ela aumentou muito. Demais. Por quê? Porque justamente as pessoas estão um pouco mais ociosas, estão um pouco mais preocupadas com a situação financeira e várias outras coisas, e também questão de liberdade, né? Porque tem lazer, tanto aí na sua cidade como onde eu moro e várias outras regiões, tem lugares para a pessoa ter um lazer, né? E Sim, hoje as pessoas, qual que são os lazeres das pessoas hoje em dia? Ficar em casa assistindo Netflix, Amazon, Disney Plus e só, né? E aí, beleza. exatamente. E aí, o que que a pessoa pensa? Não, beleza, tô aqui, vou comer, vou fazer alguma coisa para comer. E vai e come. Você entendeu? E aí, aumentou muito isso, essa questão da compulsão. Por quê? Porque a pessoa não tem algo para extravasar aquilo que está dentro dela. Então, E vai na comida, como ela não tem isso, ela pega e vai na comida. vai Você comer. entendeu? E realmente, olhando o índice de sobrepeso e obesidade, aumentou muito nesse ano da pandemia. Aumentou muito. Aumentou. As pessoas aumentaram o peso e ficaram mais ansiosas. Isso é, tipo, Sim. fato, é nítido, né? Você vê a pessoa, porque realmente você pensa que, tô em casa, vou fazer o quê? Eu vou pedir alguma coisa para comer, ou vou fazer alguma coisa para comer e ver televisão. A pessoa já Uhum. nem pensa em nada, em nenhuma coisa diferente. E, de certa forma, começa até a arrumar desculpa para as coisas diferentes, né? Por exemplo, tipo, fazer um exercício em casa. Nossa, quantas pessoas eu já ouvi falar que, tipo, treino em casa não vira, não acontece nada. Falo, gente, você tá Hum. queimando caloria, pronto. Já tá virando aí, porque você não tá consumindo, tá queimando. Então, assim, o que precisa a pessoa também mudar, do meu ponto de vista, é o conceito dos pensamentos dela. Né? Eu acho que a primeira coisa é ali, antes até dela fazer uma dieta. Eu sempre falo isso sobre a mentalidade. Se não começar a Sim. modificar a mentalidade, a alimentação não vai para frente. Porque ela vai falar assim: eu não consigo. Quando a mente dela tá blindada, não quer mudar, ela fala: eu não consigo. Aí ela já colocou na cabeça dela que ela não consegue. Ela não Sim. fala, não, eu vou tentar, eu vou conseguir até dar certo. Não, ela fala, eu não consigo. Eu desisto de emagrecer. Assim, então essa frase, falei, você pode gravar, não precisa nem repetir, grava e coloca para tocar, porque eu não consigo, eu não consigo. Mas nem tá Aí, tentando conseguir. e E isso justamente, acaba piorando, né? Isso é, acaba e realmente a pessoa justamente, se afundando mais. sim, isso é justamente o que tem penalizado nas pessoas. A mentalidade negativa. Por quê? O que que acontece com a mentalidade negativa? A pessoa, ela começa igual você falou, ela acha que ela não consegue, que ela não consegue ultrapassar barreiras. E o ser humano, até falei isso na live anterior nossa, do Quebrando Crenças Limitantes. A pessoa,
o ser humano ele foi feito para ser um ser adaptativo, né? A questão da Sim, resiliência. Ele foi feito para mudar e se adaptar ao ambiente, às situações que afetam ele. Só que o que acontece? O próprio ser humano ele é o próprio ser que se destrói, né? Eu vejo justamente alguns pacientes que eles pegam e eles mesmo dizem para mim, ah, Vinícius, eu não consigo. Justamente eu tinha uma paciente um tempo atrás. Hoje, graças a Deus, ela teve alta, eu dei alta para ela, tá top. E ela falava para mim, ela tinha um exato problema, né? Ela tinha transtorno de pânico e o medo dela era o carro. Então ela entrava no veículo para dirigir, ela se tremia. E ela falava, eu não consigo, eu não consigo. Então ela mesma colocava essa mentalidade nela. Até que o dia que eu entrei no próprio carro com ela, ela não, no motorista, eu no carona, eu falei, você consegue, vai lá, vamos lá. E precisar de outra pessoa motivando ela para que ela fizesse aquilo, né? Uma pessoa que instruísse, fazesse, falou, ó, você tem que fazer dessa forma, dessa forma. Por quê? Porque a mente dela estava tão focada na questão negativa, porque qual que era o medo dela, da pessoa que tem pânico? Vou bater, sim, vou promover um acidente, vou machucar uma pessoa, vou me machucar. E a mente dela estava focada naquilo, a mente dela estava focada na questão negativa e não na positiva, né? Até que ela começou a focar em coisas positivas. E eu falava para ela, toda vez que você sentar atrás do seu volante, você vai pensar em coisas positivas, né? O que você quer fazer, o porquê que você está fazendo aquilo, o porquê que você está dirigindo e tal. Até que um dia, sem mentira, tava no dia, eu tava atendendo um paciente, eu acabei de atender um paciente, ela me liga, ela mandou uma mensagem, você tá de boa? Eu falei, tô de boa. Posso te ligar? Pode. Ela me ligou dentro do veículo dela, dirigindo e falando, olha, eu tô indo buscar pão na padaria. A padaria ficava a 3 quadras da casa dela. Se a gente fosse ver automático, dava para ir de a pé, mas ela quis ir porque ela quis vencer uma barreira. sim, Entendeu? Então, assim, quando a gente foca demais em algo que é negativo, automaticamente a gente vai se auto-sabotar. A gente se exatamente. auto-sabotando, a gente se auto-sabotando, a gente não evolui, a gente tem regresso. E é onde começa a atingir alguns problemas, né? Os problemas eles começam a se potencializar, né? Começam a ficar maiores. Entendeu? Aí, justamente entrando nessa da compulsão alimentar, então a pessoa ela vai deixar de comer pouco, ela vai comer muito, e aí isso gera questões muito maiores, né? Porque não é só E ficar não é só ficar começa, gordinho. isso, exatamente. Começa a comer escondida, e começa a aparecer os Aham. problemas de saúde. Que eu falo assim, gente, não foca primeiramente no emagrecimento. Foca na sua saúde, que é o mais importante. Né? O emagrecimento vai ser consequência. Eu até Sim. postei um Reels essa semana passada, eu nem lembro, sobre guardando, escondendo comida, né? E Uhum. realmente, tipo assim, tem muito disso. Da pessoa se mascarar, tipo, esconder a comida, tipo assim, ai, tá escondido como se aquilo lá não fosse somatizar nas calorias. E vai Sim. somatizar nas calorias, no peso, na saúde, em tudo. E às vezes as pessoas falam ou pensam assim, ah, mas isso é muito clichê, tipo, ah, se eu pensar positivo, eu atraio coisas positivas, e se eu pensar negativo, ah, vou atrair coisa negativa? Sim, gente! Eu falo assim, as coisas são tão simples, tão básicas, tá? Tipo assim, na nossa cara. A pessoa não quer enxergar, as pessoas, mas sim, as pessoas não querem enxergar. Elas preferem complicar algo que seria mais simples. Porque se ela Sim. começar uma coisa pensando, não, eu vou conseguir, vai dar certo. Eu até tenho uma paciente assim, vai fazer um ano que ela tá comigo. E no primeiro, segundo, acho que até o terceiro mês, ela, ah, eu não sei se eu consigo, eu tô insegura, tem muito Uhum. peso para me perder, ela tinha que perder mais de 20 quilos. Ah, eu não sei se eu consigo. Aí, e uma semana bem, na outra, ah, eu comi isso aqui, me desanimei. E foi. Até que a gente primeiro trabalhou mais a mente dela. Ela perdeu os 20 quilos, tá sendo elogiada por muitas pessoas, pela cunhada, até pelo ex-namorado, ela tá sendo elogiada. Aí ela, tipo assim, tá radiante de alegria. E hoje ela pensa assim, não, eu posso comer, eu não vou ganhar peso porque hoje eu sei comer. Então a mentalidade dela, que é o mais importante, ela conseguiu mudar. Ela conseguiu Sim. se controlar.
Então, assim, eu vejo o quanto é importante a nossa mente, trabalhar a mente, não só fazer uma atividade física, não só mudar a alimentação, mas a mente. Por quê? Porque, de certa forma, né, ela que comanda. Se você chega em casa com um problema, cansado e fica com aquele. Parece que ela dá aquele toque, né? Ai, come. Você merece. Você passou por um dia difícil. O que você faz? Você vai lá, come, ainda fala assim: não, come mais um pouquinho. Tá gostoso. Você pode, vai só hoje. A pessoa come. Quando ela vê, ela fala assim: ah, por que eu comi tudo isso? Eu não deveria ter feito isso. Aí começa a mandar mensagem: ah, Elise, eu comi mesmo. Agora eu tô triste. E é assim que Entra, funciona. entra num momento de martirização, né? Onde bate a Isso. culpa ali. Quando Né? bate a culpa. As pessoas E acabam se sentindo realmente culpadas por ter comido. Só que eu eu falo, sempre tem tratamento. tem. Eu sempre falo que a culpa, ela é a voz da nossa consciência. Por quê? Porque a culpa ela mostra que a gente fez de errado. A partir do momento que a gente agiu de forma imediatista e a gente aderiu ao problema, aderiu à situação, a gente não estava pensando de forma clara. E aí vem a culpa para falar assim, ô campeão, você errou, entendeu? Então, você precisa melhorar nisso. E aí tem pessoas que vão atrás de uma solução, né? E tem pessoas que não, que ficam ali se martirizando. E tem aquele tipo de pessoa que fala assim, ah, dá nada. E continua no mesmo processo, a mesma situação, e isso continua acarretando coisas piores, e isso vai, né? Eu tenho justamente um paciente, eu estava conversando com ele esses dias, e eu falei assim para ele, cara, tudo na vida é questão de dar o primeiro passo. A partir do momento que você dá o primeiro passo, você consegue evoluir. E justamente, Exatamente. e justamente a pessoa, ela deu um primeiro passo muito grande na vida dela. E você olha para a pessoa, você vê que a pessoa tá com aquele sentimento de que, pô, né, tô caminhando, né? Porque assim, se a gente fica parado, não acontece nada. Então a gente precisa ter abertura à mudança. Quando a gente está no estado de negação, o que que é a negação? A negação é isso que você falou, de estar com a mente blindada, a mente fechada. A negação é aquela questão que chega uma pessoa e fala para você, olha, você precisa melhorar nisso. E a negação ela faz o quê? Faz com que a gente escute, mas a gente não adere àquilo. Então a gente pega e fala assim, opa, tá, a pessoa vai falar isso pra mim, o que que ela pensa que é? Ah, não sou obrigado a ficar ouvindo a opinião dos outros. Realmente, a gente não é obrigado a ficar ouvindo a opinião dos outros. Mas eu falo isso em questão, por exemplo, se é uma crítica negativa, ok, você não é obrigado a aderir isso. Se é algo construtivo, pô, para, ouve e pega aquilo pra você, reflete se aquilo vai ser bom, se vai ser ou não pra você. Porque beleza, às Exatamente. vezes a gente a gente tem que parar para ouvir se aquilo é bom ou não, né? Até a gente que é profissional, esses dias mesmo, eu estava conversando com uma colega minha, que ela é psicóloga também, e o engraçado é que ela é mais experiente que eu, tanto na profissão quanto na idade, e aí a gente trocando a ideia, eu falei para ela assim, né? Eu falei, ela contou sobre um estudo de caso e eu dei uma dica para ela, eu falei assim, cara, eu vejo isso de forma diferente, eu vejo isso, isso, isso. Ela parou, isso tá conversando pessoal com ela. Ela parou, ela olhou para um lado, olhou para o outro, ela analisou a situação, ela falou assim: olha, o que você falou faz sentido, eu vou refletir. Aí passou um tempo depois, ela mandou um WhatsApp para mim falando: Vinícius, o que você falou faz sentido, eu vou aderir a isso. Entendeu? Então a gente tem que começar a aderir a algumas coisas, porque chega uma pessoa e fala para você, é, né, e a gente se sente mal nisso, né? Nossa, você tá gordinho, hein? O que que tá acontecendo? Entendeu? É que a pessoa não sabe falar, mas às vezes o que acontece está falando a realidade. A gente deu uma engordada, e tal. Eu mesmo no meu trabalho tinha um rapaz que quando eu entrei no meu trabalho, ele me apelidou de gordo. O gordo, o gordo. E eu olhava assim, eu, com aquela vontade de dar um tapa na orelha dele. Eu respirava, falava assim, rapaz. E realmente ele começou a me chamar de gordo. E aí eu peguei um dia, subi na balança e a hora que eu vi que eu tava com um peso, né, bem acima do que era o meu mesmo. Eu cheguei nele e falei, cara, não é que você tem razão, eu tô gordo.
E aí eu comecei a emagrecer, aí esses dias ele começou a me tirar sarro, porque minhas calças começaram a cair. E ele, olha lá, o gordo tá ficando magro, ó. O que acontece? Então, beleza, vai vir brincadeira, vai vir falas de tudo quanto é lado, você estando gordo, você estando magro. O importante é você saber o que que é bom pra você. E você O que não você quer, começar se autodestruir, entendeu? Porque tem pessoas que começam a se autodestruir, é o que você falou. A mente tá blindada e vai, né? Só vai, né? É igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e vai. exatamente. Eu E aí vejo, tipo começa. assim, Sim, pode falar. até uma coisa simples, mas que veio assim na cabeça agora. Por exemplo, às vezes eu posto, né? Não, direto quase. O que eu tomo no meu café da manhã, o que eu como no almoço, sabe? Meu lanche da tarde. Tipo assim, eu amo comer as coisas que eu posto. E eu fico Uhum. saciada, sabe? Satisfeita, eu não fico com fome. E às vezes eu recebo vários directs falando assim: nossa, você come só isso? Ah, mas você deve sofrer, você deve passar fome para ter essa vida. Pra que isso? Vai comer um hambúrguer, vai tomar um refrigerante. Aí eu, com toda calma, eu respondo, tento explicar que, gente, eu não sei se essa pessoa vê como uma crítica, querendo, tipo assim, preocupada realmente. Eu ainda não defini. Mas eu falo assim, o que eu como, o meu estilo de vida, realmente eu amo ter esse estilo de vida. Eu falo que eu me descobri Uhum. nesse estilo de vida. Eu não passo fome, fico satisfeita, não gosto de tomar refrigerante. Se eu gostasse, eu ia tomar. E tipo assim, não ser criticada. Então eu falo assim, a pessoa tem que saber como que ela leva, tipo, a crítica ou pro bem ou não. Quando eu decidi mudar, o que que aconteceu? É, Ninguém chegou a falar, tipo, você é uma falsa magra, né? Porque eu era magra, só que, por exemplo, tá aqui um pouquinho de barriguinha, já fiz a bioimpedância, tipo, só dava gordura, nunca nem liguei. Mas aí Uhum. uma vez eu vi isso, é falsa magra, então. Eu fiquei assim, poxa, é verdade. Eu tô magra, mas assim, em forma de saúde, eu não tô com saúde. E aí eu peguei uma foto minha e falei assim, gente, que é isso? Olha o tanto de celulite que tem nessa pessoa. Eu falei assim, não, não quero isso. Então, de certa forma, aquela crítica foi um gatilho bom que eu decidi dar um passo. E quando eu dei esse passo, eu vi o tanto que minha vida mudou, o tanto que minha vida melhorou. Então, o que as pessoas às vezes não enxergam é esse primeiro passo, né? Tipo, gente, não leva a crítica para um lado, tipo, ruim. Saiba filtrar e pegar alguma coisa boa para você dar um passo positivo. Então, eu falo Sim. para todo mundo sobre a compulsão alimentar. Quando eu tô falando com as meninas sobre compulsão alimentar, né, sobre alimentação em geral, que elas falam assim, Elis, eu comi. Eu falei assim, ponto, comeu, vamos começar de novo. Qual que é o problema? O problema é X, não tô trabalhando, tô ficando nervosa. Falei, então tá, vai fazer uma caminhada, vai ler um livro, vai ocupar sua mente. Menos comer. Você tá com fome? Não, Uhum. então por que você vai comer? A pessoa não tem nem resposta para te dar. Porque realmente não existe Exato. resposta. Vai comer por quê? Então, Eu, realmente, quando eu falo assim, buscar outro estímulo, ele faz a diferença. A partir do momento que a gente começa a colocar outros gatilhos na nossa mente, eles vão estar ali. Então, eles vão, a hora que você tiver um problema, ele não vai buscar só o gatilho da comida, ele vai começar a pensar nas possibilidades. E eu falo que aí começa uma mudança. Agora, se a pessoa vê que ela não está conseguindo, então sim, gente, tem vários tipos de ajuda que ela pode procurar ajuda e com ajuda, fala assim, pega na mão e vai. Ela não precisa estar sozinha. Quantas vezes a gente precisa de uma ajuda? E eu falo, é tão bom você ter uma ajuda. Tipo, nós mesmos, várias vezes que a gente conversou, quantas vezes que eu comecei uma conversa com você desanimada e no final da conversa já era outra pessoa. Então eu falo, gente, a ajuda é importante. Ela sim. muda a nossa mentalidade. Por que não pedir ajuda? Uma das coisas que a gente tem que entender também, por exemplo, mudar padrões é ótimo pra gente. E, que nem você falou, vai buscar uma ajuda. Sempre tem ajuda em várias outras coisas. Eu mesmo, eu odeio fazer academia. Então, você pegar. Tem uns amigos meus que, inclusive, um tempo atrás começaram a fazer academia e me chamavam. Falaram, o quê? Eu puxar ferro, odeio isso. Eu sempre odiei puxar ferro.
Beleza. Aí eu mudei, acabei mudando, mudei de cidade, mudei de casa e perto da minha casa eu encontrei um CrossFit. Falei, pô, beleza, né? Tal. E comecei a fazer o CrossFit. Comecei a fazer o CrossFit e isso me ajudou na minha saúde, me ajudou no meu emagrecimento. Beleza. Ah, mas o CrossFit ele é uma academia, mas é uma academia diferente de você só puxar peso, né? É totalmente bem diferente. Então eu fui fazer isso. Qual que era outra coisa que o Vinícius gosta? O Vinícius gosta de caminhar, o Vinícius gosta de correr. O que que eu fui fazer? Onde eu moro tem um parque ecológico, coisa mais linda. Então eu chego do meu trabalho às 5, lógico, tem dia que eu chego 10 da noite. Mas tem dia que eu consigo chegar às 5, tem dia que eu consigo chegar às 4, tem dia que eu chego às 2, né? Porque eu consigo trabalhar, elaborar meu trabalho, consigo desenvolver ele e chego em casa às 2. O que que eu faço? Eu pego um tênis, coloco uma bermuda, uma camiseta, desço o parque ecológico, eu vou caminhar, vou correr, coloco um fone de ouvido e vou fazer isso. Entendeu? Então, ou seja, é vários tipos de coisas subjetivas que dá pra gente fazer e não focar só em alguma coisa. Tá, mas eu odeio academia. A pessoa fica assim. Tá, ô, vai correr. Não, É beleza, verdade. vai Tem pessoa caminhar. assim, ah, eu não vou pra academia, não. Eu não gosto, tipo assim, na academia, ó, vamos emagrecer só com alimentação, porque a academia, ó, é bem desse jeito. Mas nas Eu outras tenho, possibilidades, acaba nem pensando. Eu falo, gente, tem tanta coisa que você pode fazer sem ser eu tenho academia. eu tenho uma paciente minha que ela odeia academia também. Ela tanto odeia que ela até corta a volta de academia. Se ela vê uma, saber que tem uma rua que tem academia, ela passa na outra Concordo. rua. E aí o que que ela faz? Esses tempos, a gente trocando ideia, ela falou, Vinícius, eu preciso achar alguma coisa que eu preciso fazer para que me gere bem-estar e que também tire eu desse foco negativo. Eu falei para ela, procura alguma coisa que te vai te gerar prazer, bem-estar, mas que não faz com que não promova desistência para você. Por quê? Beleza, você começa hoje, você não pode desistir amanhã, você tem que ter a continuidade, dar a continuidade naquilo. E ela comprou dessas bicicletas que a galera tem, né, que são tops aí, caras pra caramba. Começou a andar de bicicleta. Isso vai fazer um mês e pouco, tal. Ela tá amando, ela tira foto, ela manda pra mim. Nossa, olha esse lugar. Nossa, tá bem. Eu brinquei com ela, eu falei assim pra ela, que eu sou do interior, né? Falei assim pra ela, cara, falei pra ela, compra uma Monark, vai andar de Monark, pelo amor de Deus. E ela começou a rir. Ela pensou na ideia da Monark, ela comprou a bicicleta, começou a andar de bicicleta, entendeu? Então, assim, tem várias outras coisas. Tem gente que pratica luta, né? Tem- Tem gente que faz outras coisas. Você entendeu? Justamente para o que mudar o foco. Ah, é só a comida? Não, não é só comida. Tem outras coisas que eu posso fazer para que alivie o meu estresse, para que alivie a minha ansiedade, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas será que isso tem a ver? Tipo, ai, não é só eu fugir da comida. Eu falo, não, gente. Você tem que buscar alternativas. Não é um negocinho assim, ó. A pessoa fica. É até chato, mas tipo assim, um jeito pra entender. A pessoa fica ali, ó, com a cabecinha assim, na caixinha, Uhum. né? Então ela tem que sair da caixinha, abrir os olhos para o mundo e falar: não, eu tenho a opção de fazer isso e isso. Então vai fazer isso. A sensação, igual dessa mulher aí, dela andar, tipo, ali ela já teve uma sensação de prazer, de bem-estar, nem Sim. vontade de comer ela vai ter. E Eu outra, vi, sabe? que dia que foi? Acho que tem umas 2 semanas. Um paciente meu tava todo nervoso, estressado, chegou do serviço cansado, acho que tem um pouco mais, antes desse lockdown. Eu falei assim: ah, você quer saber? Eu vou pedir um lanche. Pedi um lanche. Não é daqui, não. Pedi um Uhum. iFood. Aí até o tempo do iFood chegar, ele falou assim: ah, vou descer ali, vou fazer uns exercícios, né, na academia do prédio. Depois o lanche chega e eu como. Aí desceu tudo, treinou 40 minutos. Na hora que ele voltou, o lanche estava lá em cima com a mulher dele. Ele não comeu o lanche. Aí ele mandou mensagem: não consegui comer. Por quê? Porque só dele ter ido lá, ter treinado, o estresse dele passou, a cabeça aliviou e ele perdeu realmente. Ele falou assim: Liz, passou a vontade de comer o lanche. Então eu Deixa não eu. comi, porque eu não precisava comer aquilo. Olha A o gente tem. controle que a pessoa começa a ter na mente, né? Não precisou, não comeu. Ponto. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Que o ser humano ele não entende.
Tá. Algumas coisas na nossa vida faz com que tenha liberação de neurotransmissores. A gente vai falar agora de uma parte mais neurológica. Tá, beleza. Por exemplo, um dependente químico que usa droga. A liberação da droga faz com que o cérebro tenha uma grande liberação de alguns neurotransmissores, principalmente dopamina e serotonina, neurotransmissor do bem-estar e do prazer. A compulsão alimentar causa o mesmo efeito. A pessoa, quando ela está lá comendo, de forma desenfreada, de forma sem controle, compulsiva, que a gente está falando, também tem grande liberação de serotonina e dopamina, né? Bem-estar e prazer. E aí, o que que acontece? Outras situações também tem essa liberação. Por isso que quando a pessoa está no tratamento de saúde, a gente fala, faz exercício. Por quê? Porque o exercício, quando a gente pratica esportes, não tem só a liberação da adrenalina, né? Que deixa a gente ali agitado, eufórico e elétrico e tal. Tem a liberação também da serotonina e da dopamina, neurotransmissor de bem-estar e de prazer. Então, é isso que aconteceu com o seu paciente. Ele desceu, foi lá, se exercitou, o cérebro dele automaticamente liberou serotonina e dopamina, trouxe o bem-estar para ele, trouxe para ele um prazer, uma saciedade, e ali encerrou, entendeu? Então não houve a necessidade do lanche, da comida para ter isso, você entendeu? Exatamente. É igual, por exemplo, quando eu morava aí no interior, o interior Santa Fé do Sul tem aquela questão dos rios, né? A galera gosta de pescar. Quando eu estava estressado, meu pai, ele era vivo, o que que a gente fazia? Vamos pescar? Vamos pescar. Sentava na beira do rio o dia inteiro. O povo, tem gente que fala pra mim, nossa, ficar lá na beira do rio com a varinha aqui assim, ó, nossa, é muito chato. Só que pra quem gosta, aquilo é prazeroso. Por quê? Que tem a liberação das mesmas serotonina, do mesmo dopamina, bem-estar e prazer. Então a pessoa, o que que acontece? É relaxante pra pessoa aquilo. E a pessoa entra num patamar do quê? De estabilidade, de equilíbrio. E aí o que que acontece? As questões problemáticas dela começam a ter um rebaixamento. Então, quando tem um rebaixamento, então a pessoa consegue ter uma estabilização. Tendo estabilização, ele não vai procurar a transferência, ele não vai transferir nada para comida, nada para outras coisas, né? E não vai querer descontar problema nas outras pessoas também, porque eu tenho paciente que como diz o ditado, tretou e relou, ele tá brigando com a esposa tá brigando com o marido. Por quê? Porque tá no estresse danado e vai querer descontar em alguém. Entendeu? Ah, eu cansei de comer, então eu vou descontar no meu marido. Já desce a mão nele. Já não. No marido. Ah, porque o meu marido é isso e aquilo. Então tem essa transferência. Então quando a gente procura algumas atividades, alguns artifícios para sair desse foco, desse padrão de comportamento, a gente tem uma grande mudança. Você entendeu? E é onde que as coisas começam a evoluir. O que eu falo também é que eu vejo também que acontece, que as pessoas, assim, deveriam parar de pensar. Se ela tem um problema, ela tá com problema ali da compulsão alimentar, tá com problema da ansiedade, ela tá batendo o martelo, focando no problema. Por exemplo, perdi o emprego. Ela fica o dia inteiro, perdi emprego, não tem emprego, perdi emprego, não tem emprego. Ela foca no problema. Então, ela foca no problema, ela vai comer, ela vai tá pilha. Mas ela não pensa em nenhuma outra solução. Nenhuma. Tipo assim, eu perdi o emprego, vou fazer bolinho para vender, vou fazer, sei lá, salgadinho, sei lá, o que vem na minha cabeça agora. Vou fazer alguma coisa para vender, para mim tentar recuperar, ganhar um dinheirinho. Ela não foca na solução, em alguma solução para o problema. Ela fica ali, batendo, martelando o problema. E aí esse problema, ele vai crescendo. Por quê? Igual a gente falou no começo da live, ele vai crescendo. Porque o problema é a ansiedade, é o serviço, aí a alimentação ganha em peso. Pronto. De 1 passou para 2, de 2 passou para 3, aí a saúde que caiu, porque já começa a alterar colesterol, começa a ter diabetes alterado, pronto. De um problema, ela lascou a saúde dela inteira. Olha aí, quando ela for arrumar o emprego dela, que ela vai estar bem, ela vai ter que cuidar da saúde. Vai ter que ir lá gastar dinheiro, procurar médico e tudo para cuidar da saúde. Então, eu falo, gente,
igual você falou, a pandemia tá complicado, sim, as pessoas, né, estão perdendo emprego, isso não é legal, mas por mais difícil que seja, tenta buscar alguma solução para o seu problema. E se você não consegue, procure ajuda. E eu falo assim, as pessoas às vezes vão falar assim, ah, mas eu não tenho dinheiro. Gente, na internet mesmo, tem tanto conteúdo gratuito, tanta Sim. ajuda que a gente dá, assim, tanta dica. Se a pessoa colocar em prática, ela já consegue melhorar 10% da vida dela, 20%. Quando ela vê, ela já está aos seus 80% boa. Essa Então, questão, é essa só disso. questão que você, essa questão que você falou de procurar algum artifício, isso é muito bom. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Não vou falar o nome, mas eu conheço um casal, né? Eles iam casar agora, eu acho que em junho. E eles tinham construído a casa deles. Quer dizer, estava em fase de construção. E eles moravam de aluguel. Moravam de aluguel e tal, e eles estavam nessa fase aí e tal, e construindo a casa própria. A casa que eles moravam de aluguel foi invadida por bandidos, roubaram tudo que tinha que roubar. Roubaram móveis, roubaram cartões deles, joias, tentaram furtar também as duas motos, que o casal tinha duas motos, uma dela e uma dele. Tentaram furtar, mas não conseguiram porque o portão estava travado. Mas fizeram limpa na casa. Beleza. Aí eles falaram assim, tá, agora a gente vai ter que recomeçar. O que que a gente vai fazer? Um olhou para a cara do outro e falou assim, vamos fazer entrega no iFood? Aí a gente tem duas motos, então pra gente é de boa. A gente trabalha durante o dia no nosso trabalho normal e à noite a gente faz entrega no iFood até determinada hora, até determinadas horas. Aí beleza, foi os dois, estão entregando iFood até hoje, entendeu? E o que que acontece? Para quê? Para juntar o dinheiro para ter de novo, para conseguir de novo as coisas que eles foram lesadas, para terminar a casa deles, irem morar em algo que é deles. Entendeu? Então, buscaram a solução, não se deixaram abater. Pô, roubaram minha casa, o que que eu vou fazer? Tá Nossa, certo. vou depender. Fiz um BO, mas vou esperar a polícia resolver. Tá, não criticando a nossa polícia, nem o nosso judiciário do Brasil, mas a gente sabe que as coisas têm um determinado processo e vai demorar, E não né? vai recuperar. E até recuperar, se recuperar, né, vai demorar demais. Então eles têm aí um objetivo. Então eles correram atrás dos objetivos. O problema é que as pessoas, que nem você falou, chega numa determinada situação, ele para, tá, beleza, tá ali, ó, beleza, engordei 120 quilos. E aí, o que que eu vou fazer? Não foca no que vai, no o que pode fazer. Fica naquela mesma situação, entendeu? Vivendo as mesmas coisas. Eu penso assim, né? Engordei mesmo, né? Deixa eu comer um x-salada aqui, vou tomar um sorvetinho de brinde, porque já que engordei, Pois deixa. é. Eu tinha muito esse pensamento, né? Ah, beleza. É, eu trabalhava num lugar que eu estava muito estressado e não era o lugar que eu queria estar. E aí, beleza, o que aconteceu? Todo dia eu saía do trabalho, eu parava numa padaria que tinha uma coxinha maravilhosa. E eu parava e eu comia duas coxinhas. E aí já aproveitava, já pegava o refrigerante de quebra, já passava no freezer, pegava picolé. E aí o que que eu pensava? Ah, já tô aqui mesmo, entendeu? E o engraçado é que esses dias eu até zoei, né? Eu passei aqui, ó, tava andando e eu vi uma lanchonete que é especialista em fazer só salgados. Eu senti aquele cheiro maravilhoso. Eu falei, nossa, cara, que vontade de comer uma coxinha. Eu falei, não, não posso. E vazei, mas virou um risco. E eu brinquei, falei, quem te veio, Vinícius? Antigamente você parava, comia umas duas, três e já era. Hoje não, hoje eu falo pra mim mesmo, não posso. Por que eu não posso? Não que a gente não pode, que poder a gente pode. Mas tá, beleza. Olha a minha semana, como que tá sendo a minha semana? O que que eu tenho me alimentado, né? Como que tem sido, né, o meu processo mental perante a minha vida, tá? O que que eu tinha, o que que eu tenho adquirido, tá? O meu intuito, o nosso intuito como ser humano é evoluir, não regredir. Você entendeu? Então, o que que acontece? É que nem o Fê falou aí, foco. É foco. Então, a gente tem que o quê? Focar nas coisas que a gente quer. Não adianta o ser humano ele ficar, beleza, tô gordo mesmo, tô comendo mesmo, vou comer mais, vou engordar, tô nem aí, beleza?
Esses dias eu conversando com a paciente minha, você até conhece ela, que ela também foi paciente sua. E ela mostrou uma foto dela quando ela estava no período passado, que ela era gordinha. Ela falou: Vinícius, olha a mulher que eu era antes, olha a mulher que eu sou hoje. E com o perdão da palavra, para você que é mulher, para as mulheres que estão na live, para as pessoas que falam, ela pegou e falou desse jeito para mim: Nossa, hoje eu tô muito gostosa. E aquilo eu gargalhei demais. Eu não concordei, Imagina. porque eu não concordei, porque um homem concordar com a mulher, eu falei, aí a única coisa que eu falei, realmente, você está muito linda. Mas isso foi um processo que você teve que viver. Ela teve que chegar no fundo do poço, olhar aquela foto dela e falar assim, nossa, olha. Porque ela falou, ela pegou uma foto dela, ela viajou para uma cidade lá no exterior, né? Que eu não vou falar, porque senão. Ela olhou, nossa, olha que foto horrível, olha como é que eu tô. E ela vê como que ela era. E ela pegar uma foto de hoje em dia, com o corpão que ela tá, bonita, né, toda produzida, e falar, olha a diferença, olha a pessoa que eu sou, que eu era e olha a pessoa que eu sou, né? Essa é essa foto de hoje é a pessoa que eu vejo que eu sou e que eu sempre fui. O resto estava numa carcaça errada. Por quê? Porque eu vivia coisas que eu não queria viver. Então a minha mente jogava situações negativas para mim, para que eu me destruísse cada vez mais. Então ela fala, ela hoje ela tem essa consciência. Tanto que é uma Sim. pessoa focada aí na low carb, você sabe disso, né? E tá de vento em popa. Isso é legal pra caramba, né? Você vê que a Isso é pessoa. muito gostoso. Você vê que, tipo assim, quando a pessoa coloca na cabeça, não, eu quero, eu vou conseguir, ela pode ter deslize, que até eu falo assim, gente, vai acontecer, eu explico todo o processo. Porque eu até vou postar um vídeo, um Reels, falando mais assim, brincando sobre isso. Mas é que realmente o processo, ele não é assim. Ele é assim, gente. Né? Você vai Uhum. querer levantar, vai querer, mas você vai chegar no seu objetivo. Eu falo, igual eu tava falando do chocolate. Cara, eu sentava lá na sala e eu comia uma caixa. Hoje eu falo, meu Deus, Liz. Tipo assim, hoje eu compro chocolate várias vezes. Tipo assim, eu queria ter o chocolate ali. Mas às vezes passava uma semana o chocolate na geladeira. Aí meu irmão vinha pra cá, abria e falou assim: ah, e já tinha metade, né? Depois que ele abria, já tinha metade. Você, tem que comer um pedaço, né? Porque senão ele vai acabar com a barra inteira. Aí eu, tipo, aquele pedacinho que eu experimento, tá ótimo. Lógico, tem um dia que você fala assim, nossa, hoje eu queria muito comer um chocolate. Lógico, igual você falou, somos seres humanos, temos vontade igual a todo mundo. Porque às vezes as pessoas veem eu bebendo, tomando vinho e falam assim, nossa, você bebe, você toma vinho. Eu falo, gente, primeira coisa, eu sou ser humano. Depois nutricionista, tá? Então, É, de que você tem essa vontade. Só que não assim, que todo dia eu vou falar assim, nossa, eu tenho que comer, tenho que comer, tenho que comer e vai comendo de forma exagerada. Não, você consegue manter o equilíbrio. Ver aquele alimento e falar assim, não, hoje eu não vou te comer. Igual você fez com coxinha. Não, hoje eu não vou te comer. Aí vem aquele pensamento, olha, quem te viu, quem te vê, né? A gente sente orgulho da gente a gente mesmo, né? mesmo. É Fala isso a aí. melhor sensação. Isso é. E a gente vê os nossos pacientes também. A própria mentalidade dele, quando está mudada e ele está em processo evolutivo, a gente vê que a pessoa ela olha para si e ela fala: Nossa, eu tô outra pessoa. Como eu cresci? E justamente o crescimento nosso, a mudança nossa, ela está aqui, ó, na nossa, Exatamente. na nossa mente. Se a gente não trabalha a nossa mente para que tenha mudanças, a Não gente vai. vive na mesmice, a gente vive na zona de conforto. Oi, Márcia, boa noite, vi que você chegou aí. E aí o que que acontece? É, a gente vive na mesmice, na zona de conforto, que nem eu já falei, a zona de conforto ela é agradável demais, né? A zona de conforto é aquela árvore com uma rede estendida na beira de um rio, com a mesa farta, com água fresca. Só que beleza, nada acontece ali, é a mesma história, Todos entendeu? os Eu dias. tenho, sim, tem um livro que eu sou apaixonado dele, eu sempre indico, que eu falo que é quem mexeu no meu queijo, que é a história de dois anões e dois ratos, né? Se a gente for ler o livro, no livro fala, por exemplo, dos ratos e dos anões. Um deles, né, se acomodou, porque beleza, tinha um ponto que tinha queijo, então eles viviam dentro de um labirinto. Um deles ia até o queijo, pegava o queijo, trazia para casa e comia.
Os outros não, traziam queijo, trazia para casa, só que ele falava, opa, peraí, se aquele queijo tá ali, então deve ter mais queijo em algum lugar, então vou mandar mais. O que que ele fazia? Montava acampamento, andava um pouco mais, chegava num determinado ponto, fazia o acampamento dele ali, achava outro ponto de queijo. E foi até que um dia saiu do labirinto. Já os outros dois, o que que aconteceram? Acabou o queijo, acabou a comida, morreram. Estagnado. Por quê? Porque eles acostumaram com a zona de conforto. E o ser humano, ele é assim. Quando é alguma coisa confortável demais, tô ali, tô ganhando R$ 2.000 por mês. Para mim tá ótimo, né? Aí beleza, agora a gente entrou numa época que tá tudo subindo. Gasolina R$ 5 e pouco, carne cara, tudo caro. Eu falei que eu vou Quero ver, andar. quero ver se os R$ 2.000 que a pessoa ganha vai suprir. Vai chegar um dia que ela vai querer quatro, mas aí ela tá vivendo nos dois. Porque ela acomodou. Aí Exatamente. ela fica ali naquele trabalho, porque é confortável para ela estar atrás de uma mesa ou sei lá, qualquer outra coisa, vivendo a mesma vida, entendeu? E também isso é compulsivo, por quê? Porque ele acostumou. Ah, é isso que eu quero viver. Tá bom para mim, né? Zona de conforto. Essa é a Então, frase. Ah, tá bom pra mim. E assim, o que eu mereço é isso, tá ótimo. tá. Eu estava conversando, inclusive, com uma pessoa que você conhece, que eu falei para ele que hoje, graças a Deus, eu estou vivendo a vida que eu estou vivendo, que eu queria viver. Né? Porque o meu salário não se resume somente num X. Ele, beleza, ele tanto tem mês que ele pode dar mais, mas nunca dá menos. E eu faço o que eu tô fazendo, né? Que é atendimento individual e assessoria para empresas e para pessoas. E graças a Deus isso tem me motivado mais. Que nem eu falei, tem dia que eu dou uma assessoria, chego em casa 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, eu falo, nossa, cara, legal, o que que eu vou fazer? Ajeitar minha casa. Eu arrumo toda a minha casa, faço uma comida para mim, tá ótimo, descanso. E isso para mim tem sido ótimo. E para algumas pessoas tem que ser assim também. O ser humano ele tem que parar de viver a mesma vida de conforto e compulsiva, né? Fazendo as coisas em excesso. Eu quero tudo em excesso. Então, beleza, vou comer em excesso. Vou comprar alguma coisa em excesso. Não, compra o que é necessário, né? A gente que mora sozinho, a gente sabe disso. Espera aí, vou comprar o que é necessário, porque eu não sei se o meu cash vai dar para esse mês. Então, a gente vive o que é Exatamente. necessário, entendeu? E aí, quando a gente consegue elaborar um pouco mais, passar a meta que a gente precisa ter, metas na nossa vida, nós precisamos ter metas, né? Tá, o que que eu quero na minha vida? Eu quero, por exemplo, ganhar 4.000. Então a pessoa vai trabalhar para ganhar R$ 4.000. Tá? Eu quero ter um carro novo. A pessoa vai trabalhar para ter um carro novo. Eu quero ter uma moto nova. Eu quero ter algo diferente. Eu quero viajar para o Maranhão. Então a pessoa vai se desempenhar para ir para o Maranhão. Eu quero trabalhar de uma forma confortável que me dê autonomia para que eu viaje e para que eu descanse. E não fique preso a uma carteira, né? Registro de carteira. Então a pessoa tem que ter meta. Ela vencendo a meta, automaticamente ela vai elaborar outra meta para ela vencer. Você entendeu? E aí o E que que se a acontece? pessoa não tiver Sim, nenhuma meta, sim. E isso entra dentro da questões compulsivas, tá? Compulsão alimentar. Então, beleza. Qual que é a minha meta? Parar de comer compulsivamente. Então, eu vou delimitar pensamentos que fazem com que eu exclua essa compulsividade de mim. Então, beleza. Então, o que que eu tenho que fazer para parar de comer? Beleza, minha mente falou para mim, nossa, vai lá na cozinha e pega um doce. Automaticamente você tem que ter resposta para isso. Não, não vou na cozinha pegar um doce, né? E ter ali alguma coisa para fazer, porque não adianta você falar, não vou na cozinha pegar um doce, que é a hora que você vê você está na cozinha. Então é verdade. você tem que suprir aquilo. Beleza, tá? Vou escrever. Vou estudar, vou ler um livro, vou sair para pescar, vou sair para ver um amigo, né? Vou fazer uma visita, né? Ótimo. Vou sair para caminhar, fazer um exercício. Então a pessoa ela tem que procurar alguma coisa ao que fazer. Não adianta ele só colocar na mente, tá? Beleza, não vou comer, porque se a gente for ver, beleza, eu tô na minha casa, aqui eu tô no meu escritório. Mas se eu dar 10 passos, eu tô na minha cozinha. Aí na minha cozinha tem o quê? Tem bolacha, tem chocolate, tem Danone, tem um monte de coisa. Aí vai comer. Beleza, vou comer. Você entendeu? Eu falo Né? assim, até assim pra pessoa, gente, vai arrumar seu quarto. Ah, mas tá tudo arrumado. Limpa, tira tudo do guarda-roupa, coloca de novo.
Pronto. Isso Só aí. ali a pessoa tipo, ficou às vezes uma hora e meia ajeitando alguma coisa, encontrou alguma lembrança, qualquer coisa. E ela fez, teve uma outra ação e ela não comeu. Então ela deu um outro Sim, estímulo para a mente. Agora, se ela ficar realmente ali na sala pensando só, ah, eu não vou comer, vou lá só pegar uma água. Não, ela vai comer e ela não vai pegar nem a água. Então, realmente, a sim, gente tem que trabalhar a mente, dar outro estímulo, se dar o primeiro passo, né? Igual você falou, dar o primeiro passo. Porque enquanto a pessoa não toma decisão por ela mesma de dar o primeiro passo, nada acontece. Não adianta alguém chegar e falar assim, não, vai lá, faz isso. Ah, você consegue. Muda isso, não. Se ela não tiver essa força de vontade de falar, não, eu consigo, eu vou vencer, eu vou dar o primeiro passo. Porque senão ela vai se sabotar no processo inteiro. sim. Por quê? Porque quer que as coisas aconteçam, né? Do dia para a noite, da noite para o dia. Aí eu até brinco assim, eu falo assim, fulano, fala para mim quanto tempo, quantos anos você demorou para chegar nesse peso que você tá? Aí a pessoa fica até, né, tipo, 2, 3, 4 anos, depende. Fala assim, então, o processo, né, ele é demorado. Não estou falando que vai durar Uhum. 4 anos, não. Mas se você demorou tanto tempo para chegar nesse peso, não vai ser em uma semana, em 3 dias, que você vai estar naquele peso, né? Tipo, é aquela história, né, da mágica, né? Dormiu gordinho, acordou magrinho. Isso não vai Uhum. acontecer. Se ela Eu tenho. realmente não passar pelo processo e não entender o processo. Que é o que acontece com o remédio, igual eu te falei lá no começo. Ah, eu vou tomar Uhum. remédio. A pessoa vai tomar remédio, ela vai emagrecer ali rapidinho. Em 2 palitos que ela parou o remédio, ela ganha o dobro. Por quê? Porque ela não aprendeu a comer. Ela não aprendeu a controlar o seu problema, a controlar a ansiedade, realmente a resolver a ansiedade, a compulsão e tudo mais. Ela só mascarou, né? Só Sim. mascarou e A gente, passaram-se a mais gente tempo. vem. Nós estamos falando sobre compulsão e eu lembrei de uma situação aqui. Eu tinha uma paciente, eu estou falando o verbo tinha, porque realmente eu tinha. Infelizmente ela veio a falecer. Ela fez cirurgia bariátrica, né? Cirurgia bariátrica é redução do estômago, né? Sim. E o que que acontece? A pessoa ela queria comer como ela comia antes. Logicamente, você faz uma cirurgia dessa, o próprio médico e vocês nutricionistas falam, come menos. Você vai ter que ter uma diminuição na alimentação. Por quê? Sim. Porque ele não suporta mais aquele tanto de alimento que suportava antes. Não. E a Tem como. pessoa, o que que a pessoa começou a fazer? Ela começou a comer como ela comia antes. E logicamente o organismo não aguentava aquilo. E ela teve uma complicação na parte do intestino dela, infelizmente, do estômago dela lá, e veio a óbito. Não, não aguentou, o corpo não aguentou. Você entendeu? Então, beleza. Se a pessoa ela não muda a mentalidade dela, não adianta ela fazer uma cirurgia bariátrica, não adianta ela colocar aqueles balões, que hoje tem os balões, né? Não adianta ela tomar o remédio, que eu também conheço gente que tomou muito remédio para emagrecer e depois voltou com o dobro do peso. Então não adianta você usar o que? Uma justificativa. Você, beleza, hoje é muito bom, válido a cirurgia bariátrica, né? Só que é o seguinte, a pessoa ela tem que mudar a mentalidade. Não adianta. Se O você problema não tá aqui, muda, né? se você não muda aqui, não adianta. O resto, eu até brinco com os meus pacientes. Eu falo assim, nós seres humanos nós temos duas coisas: a cabeça e o resto, né? É Porque verdade. a cabeça controla o resto, né? Então não Verdade. adianta, cara. A gente tem que parar para refletir. Não adianta eu tá lá fazer uma cirurgia e beleza e não mudar, né? Por exemplo, a pessoa machucou, ela passou a pomada e ela fica cutucando a ferida. O que que adianta? Ela cutucar a ferida vai aumentar. É a mesma coisa com isso, com compulsão. Não adianta. Ou você muda a sua mentalidade, ou você começa de novo a regressão, que é voltar ao velho ciclo e de novo a mesma situação, o mesmo processo, a mesma doença e os mesmos problemas. Você pode reparar, sempre vai ser os mesmos problemas.
E eu falo assim também, né? Quando a pessoa fala assim, eu não consigo. Bom, se ela tiver nesse pensamento que ela não consegue, ela não vai conseguir mesmo. E às vezes eu sou meia dura mesmo, que às vezes a pessoa precisa ouvir a verdade para ver se ela dá, né, aquele estralo. Eu falo assim, não, realmente. Pensando assim, você não consegue. Então você fica Uhum, aí, continua, você tá feliz assim? Eu não tô feliz. Então, eu me olho no espelho, não me sinto bonita. Já ouvi, tipo, não me sinto bonita, não me sinto desejada, meu marido não olha pra mim, já ouvi muito nesse estilo. Aí uhum, eu falo assim, então o que que você vai fazer pra mudar? Aí a pessoa pensa, mas eu não sei se eu consigo. Eu falo assim, então, você precisa começar a mudar primeiro o seu pensamento. Vamos tentar? Vamos começar a mudar aí? Vamos. Então aí já é um primeiro passo. Porque enquanto ficar, eu não consigo, realmente, se você não consegue, quem sou eu para falar que você consegue? Você mesma tá me respondendo que você não consegue. sim. Nem tentou e já não consegue. Esses dias uma pessoa me fez uma pergunta. Aí ela falou assim, Vinícius, você já chegou a desistir de algum paciente? Eu falei, já. Eu desisti de alguns pacientes, por quê? Porque ele não tem abertura. E isso é muito em todas as áreas da vida, tanto pessoal, financeira, espiritual, tá? E várias outras coisas. Se várias outras áreas. Se a pessoa ela não tem abertura para mudança, não adianta você insistir. Por quê? Quanto mais você insiste, pior é. Desgastante para a pessoa e para o profissional. Teve paciente de eu estar lá com ele já há mais de um ano tratando a mesma situação e ele não vai evoluir. Por quê? Porque você olha para a pessoa e você vê que a pessoa não quer mudança, que ele quer continuar na mesma vida. Eu tinha um paciente que tinha problema com substância psicoativa, droga. E eu orientava, dava métodos para ele, né? Eu tenho alguns métodos para a pessoa se livrar de drogas e algumas coisas. E também para ter mudança de vida em várias áreas. E aí a pessoa você via que ele não queria. Eu criei para ele um plano de ação de 5 páginas, frente e verso, e entreguei na mão dele. Falei, tá aqui, encadernadinho, bonitinho, com capa, perfeito para ele. Tá aqui. Isso aí são passos que você vai seguir você vai evoluir. A pessoa pegou, na hora já viu o desinteresse. Ele pegou aquilo lá, já jogou no sofá. Tá bom, eu dou uma olhada depois. Aí eu já pego, e eu quando eu tô bravo, a pessoa vê na minha cara. Eu só levanto uma sobrancelha só. A pessoa já viu que eu não gostei. Eu falei pra ele, cara, na boa, se você não tiver abertura, você não vai mudar. E pra mim eu encerro minha sessão aqui com você, porque eu sei que você não quer. E aí a pessoa deu um estralo assim, não, mas eu quero. Eu falei, você realmente quer? Quero. Então o que que você fez pra você mudar até agora? Porque você tá fazendo as mesmas coisas sempre. Aí eu encerrei minha sessão com ele. Por quê? Porque não tinha abertura. Né? A pessoa não tinha abertura. E tem pessoas que não têm abertura. Por quê? Porque o orgulho fala mais alto, né? A mentalidade dele fala mais alto. Eu quero viver isso e pronto, acabou. É eu, não é ele. Quem manda na minha vida sou eu. E você vê frases como essa de orgulho. E a pessoa adere a compulsões, a vícios, né? Porque beleza, quando a pessoa começa uma compulsão alimentar, vira vício. A pessoa começa a comer demais. E ela começa a comer demais, vira vício, por quê? Porque ela está tendo prazer. Quando aquilo vira um comportamento padrão e ela costuma viver nos mesmos passos, viciou. Entendeu? Ela viciou. Por exemplo, uma pessoa que ela comia lanche só no final de semana, ela começa a comer todo dia porque para ela aquilo é prazeroso, ou porque, beleza, nossa, porque eu tenho preguiça de fazer janta. Aí você olha pra ela, tá, você tem preguiça de fazer janta, aham. Né? Ou se acostumou com o que é prático, o que é fácil, o que é cômodo. E a pessoa vive a mesma coisa. Continua vivendo, vivendo, vivendo. E não muda. Então, quando uma pessoa não tem abertura, não adianta a gente insistir. Entendeu? E eu falo isso. Eu falo Tem que isso vir dela, realmente. né? Tem que vir É, dela querer realmente mudar, eu, melhorar. eu, fa- eu falo isso para outros profissionais, eu falo isso para pacientes, eu falo isso para pastores, que eu tenho alguns pastores que caminham comigo, que eu aconselho eles. Né? Inclusive, eu tenho um casal de pastores, amigos meus, que são da cidade próxima aqui, que eu aconselho eles.
Esses dias ele estava insistindo numa pessoa, eu falei assim, tá, peraí, a pessoa ela quer mudança, porque se ela não quiser, não adianta. Aí o povo fala, Vinícius, mas Deus falou para você amar o próximo. Aham, falou para eu amar o próximo, tô amando. Insistir até onde deu para insistir. Se a pessoa não quer, você não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada. Você não vai colocar Não pode obrigar ninguém a nada, né? uma arma na cabeça dele, ou então tatuar um negócio na testa dele e falar para ele fazer aquilo, porque ele não vai fazer. Não E a vai gente fazer. vai viver, a gente vai dar muito ponto de faca, bater a cabeça no muro, na parede, e vai ficar lá sofrendo. Então a gente tem que entender, tá? O que realmente a gente quer, o que realmente a gente quer para nossa vida, né? Para a gente ter uma evolução, né? Porque não adianta, beleza? Melhorar, né? Porque o Sim, problema ele tem solução, principalmente se ele está no início. Aí, conforme vai acontecendo, ele vai realmente se agravando e vindo mais sabe, problemas de saúde. sabe, Liz, você falou uma coisa muito interessante. Você falou assim que o problema ele tem solução principalmente quando está no início. Quando a gente está gripado, o que que a gente faz? Ou a gente corre numa farmácia para comprar um antigripal, ou para tomar aquela injeçãozinha maravilhosa, ou a gente vai numa farmácia, num médico. Então, peraí. Para algumas coisas a gente é rápido para procurar a solução e para outras não. Então, peraí. E isso é para a vida inteira. Se a gente é rápido para lá tomar um antigripal, a gente também pode ter abertura para tratar um problema logo do início. Entendeu? É que as pessoas acham que não, não, beleza, né? O tempo, como é que tem uma frase que eu ouço muito. O tempo trata tudo. Isso é pior, isso é pior, desculpa falar isso, até para você, para todas as pessoas que estão aí. Essa é a pior idiotice que tem. O tempo ele não trata, ele não cura ninguém. Quem vai se tratar, quem vai se curar é você mesmo. Se Você você não mesmo. tiver, se você não tiver algo chamado permissividade, você não consegue. O tempo ele não vai curar, o tempo ele só vai aumentar. Quantas pessoas não tiveram traumas na infância que hoje os traumas eles estão potencializados? Eu trato de uma paciente que ela na infância ela foi abusada sexualmente e hoje em dia ela não consegue se relacionar com ninguém por conta desse abuso. Por quê? Porque ela não permitiu com que ninguém tratasse ela lá no começo. Ela mesma falava, tá, eu nunca deixei um psicólogo me tratar porque psicólogo é pra louco. E isso me deixa doido de raiva, porque psicólogo não é Ah, pra eu já ouvi louco. isso várias vezes. Psicólogo é pra todo mundo. Nutricionista não é só pra gordo, gordinho, né? Pra quem tá acima do peso. É pra gente que faz academia, gente que tem um corpo bom, entendeu? Bonito, né? E vários outros profissionais. Médico não é só pra doente, né? Tanto que esses dias eu fiz um check-up, eu não tava doente. Minha saúde, graças a Deus, Exatamente. tá de ferro. É de ferro, graças a Deus. Entendeu? Então, assim, a gente tem que quebrar algumas ideias errôneas, alguns paradigmas, entendeu? Que determinadas situações é só para aquilo, né? E Colocar em aí, prática, né? sim, começar a colocar algumas coisas em práticas, porque senão a gente não vai evoluir, não adianta, né? E esse negócio que o tempo cura, vou deixar o que o tempo cura. Não cura Cura não, não, e tá? vai piorar algumas situações, né? Eu falo. Ou Ou deixa. você coloca a mão na massa, ou você fica ali. É igual eu falei o exemplo, tipo, da pessoa que perdeu o emprego. Ou ela fica ali se lamentando e passa, começa a passar a dificuldade com o passar do tempo, né? Que ele vai piorando, ou ela coloca a mão na massa e resolve o problema. Em 2015, eu perdi meu emprego, né? Eu trabalhava na prefeitura da cidade que eu morava. E infelizmente, ano político, tal, quem é cargo de comissão é assim, né? Cargo comissionado. Perdi meu emprego, né? E aí, porque 2016 era eleição. Então, fui lá e tal, tesourou. O que que eu fiz? Eu venho da família de lavradores, né? Minha mãe foi lavradora, graças a Deus hoje está aposentada. Meu pai faleceu, mas também era lavrador. Eu olhei para aquilo e falei, pô, vou ter que voltar a trabalhar na roça. E sem problema nenhum. Peguei minha enxada e voltei a trabalhar na roça. Fazia bico de servente de pedreiro, nunca liguei com isso. Hoje sou graduado, tenho minha profissão? Tenho. Vivo dela? Sim, vivo dela, né? E tô feliz. Só que não é ruim você ter que voltar às vezes à origem para você vencer um problema, entendeu? Pelo contrário, às vezes é até mais honesto, né? Que nesses dias aqui no Farol, parei de carro, uma pessoa vendendo balinha e tinha um papelzinho, tava escrito assim: estou desempregado, tenho 2 filhos para criar.
e prefiro fazer isso do que roubar. Eu peguei na hora, falei, me dá 2 balinhas. Peguei e dei o dinheiro para ele. Falei, cara, parabéns por isso. Ele falou, ó, eu prefiro sofrer o dia inteiro aqui no sol do que ir lá fazer coisa errada. E tá certo, você entendeu? Se for ver, é um trabalho. Então, assim, voltar às origens para a gente resgatar a verdadeira essência nossa é muito legal. Por exemplo, nessa questão da compulsão, eu sempre falo para alguns pacientes meus, eu falo, tá, beleza, antes de você adquirir essa compulsão, quem era você? Você fazia o que você está fazendo hoje? A pessoa olha para mim, não. Tá, e como que era a sua vida? Aí a pessoa vai relatar a vida dele, né? E trazer à tona como que era a vivência dela antes da compulsão. E aí você, tá, por que que você não está vivendo isso? Ah, porque os tempos mudaram. Eu falei, não. Os tempos mudaram sim, mas você também mudou. Porque, beleza, a gente tem que parar com esse negócio de os tempos mudaram, de colocar a culpa só no ambiente. É terceirizar a culpa, né? O ambiente, ele não influencia o indivíduo. Ele só influencia se o indivíduo tiver predisposição para que isso aconteça. Você entendeu? Então, às vezes eu fico louco com isso, porque, beleza, eu mesmo, eu posso falar isso abertamente com vocês. Eu tenho um irmão meu que ele foi usuário de droga. E quantas vezes não veio pessoas em bailes que eu ia, né? Molecão gostava de boate e tal, me oferecer droga. Eu falei, cara, não quero isso pra mim não. Entendeu? Né? Ali o ambiente era propício a quê? Aquilo. E o que que eu fazia? Opa, não é pra mim. Então eu não deixei o ambiente me influenciar. Eu já trabalhei em empresa onde eu via pessoas roubando, sempre mentira. Ah, Vinícius, veio um fardo. Eu presenciei isso esses tempos atrás. Veio um fardo de a mais. Entendeu? Vamos rachar? Eu olhei e falei assim, eu não, tá doido? Não, mas ninguém vai ficar sabendo. Minha consciência vai, você tá louco? Eu falei, não, cara, depois você dá uma bucha aí. Eu falei assim, outra, mesmo que não fosse errado, não é meu. Entendeu? Então, assim, você vê o ambiente. Aí ele falou assim, ah, mas todo mundo aqui faz isso. Eu falei, aí eu brinquei, né? Falei assim, eu vou falar uma frase que a minha mãe falava pra mim todo dia. Você não é todo mundo. Quantas vezes a Rita não te falou isso? Né? Não falou pro Diga. Lucas também. Você não é todo mundo. E eu falei, meu querido, vou falar uma coisa que minha mãe sempre me falou. Você não é todo mundo, então eu não quero isso pra mim, tá? E eu peguei e falei pra ele, se você continuar com o mesmo problema, eu faço questão de relatar isso, tá? Aí a pessoa olhou assim, porque, cara, é o ambiente ali, que nem ele falou, todo mundo pega. Tá, mas se você fosse aliar o ambiente, quantas coisas negativas não são pior, né? Que nem, se a gente for, se a gente for deixar um ambiente nos influenciar, quantas coisas compulsivas, principalmente até alimentar, a gente não vai ser. Porque quantos problemas a gente não tem diariamente, né? Não tem uma frase, a gente tem que matar um leão por dia, às vezes até 3. Então, aí a gente vai comer que vai virar o quê? Um balão? Entendeu? Nossa, Então não tem condição. até lembrei, tipo assim, eu, tipo, acordo cedo, vou treinar e tudo mais, e faço os stories, né, no Instagram, tipo, tô animado e tal. Aí, às vezes, eu recebo, né, nossa, direto, vários directs, tipo assim, nossa, eu queria ter essa sua animação, você não tem problema nenhum, você sempre tá feliz, tá alto astral. Assim, não, gente. Eu tenho problema igual todo mundo. A diferença é a forma com que eu lido com esses problemas. Igual quando Uhum. aconteceu no começo da pandemia, eu trabalhava na merenda escolar, eu perdi meu emprego. Tipo assim, no primeiro dia, no primeiro momento, foi de ira, de raiva, eu fiquei com muita raiva. Briguei com Deus, briguei com a empresa, briguei com todo mundo, porque me deu uma raiva muito grande, eu chorava, chorava. E dá. Aí eu catei, parei, pensei. Falei assim, peraí, eu não queria isso? Eu não queria sair desse emprego que não estava me fazendo bem? Tá, de certa forma, Deus me tirou. Tipo, por mais que era pandemia, Deus me tirou desse emprego. Tô reclamando do quê? Eu tinha 2 opções. Continuar ali reclamando, que não ia virar nada, ou fazer alguma coisa. Eu decidi fazer alguma coisa. E eu te falo, aquela decisão realmente mudou minha vida. Foi Sim. a melhor decisão da minha vida. Por mais que, assim, lógico, eu não queria pandemia, né? O mundo tá um caos. Tirando esse relato, eu tô vivendo, tipo assim, uma fase maravilhosa. Estou super bem, super feliz. Que se não tivesse acontecido essa demissão, será que eu teria tomado essa decisão? Uhum. Será que eu Eu, teria buscado melhorar? Então, assim, a sim. gente tem que pensar
você tem duas opções. Ou você fica ali se lamentando, né, na sua escolha, ou você escolhe realmente alguma coisa diferente. E aquilo É, foi a melhor realmente decisão da minha vida. é aquela questão. A gente tem a decisão de dar o primeiro passo e mudar a nossa história, a nossa situação, ou a gente viver a mesma coisa a vida inteira. Mesmíssimo. Eu, eu vivi isso há um mês e pouco atrás. Vivi no mesmo trabalho, sendo humilhado em certas situações, ganhando mal pra caramba, até que um dia que eu cheguei no pico do meu estresse, eu falei, cara, eu não vou ficar doente emocional, eu não vou perder a minha paz por causa disso. Eu vou mudar minha história e vai ser agora. Aí peguei, mandei umas mensagens para alguns contatos meus e falei, vou mudar minha vida, tô saindo do meu emprego, tô indo para outro. Tá? Tem apoio seu? Tenho. Tem apoio seu? Tenho. Conversei com alguns parceiros. O que que eu fiz? Meti o pé daquele emprego. Literalmente. Cheguei num dia e falei, ó, tá, eu quero minha demissão porque eu não estou feliz aqui, eu estou ficando doente, meu emocional tá ficando muito fragilizado, estou somatizando porque eu estou comendo demais e eu sei que isso é ansiedade, eu sei que isso é uma compulsão alimentar, então eu estou transferindo para isso, então eu quero minha demissão agora. Aí, beleza, fizeram a minha demissão, trabalhei um mês, né, como a gente faz de aviso, para eu cumprir também algumas coisas que eu precisava cumprir, alguns relatórios e vai. E aí, comecei uma nova história e tô bem, entendeu? Tô muito, graças a Deus. Então, se a gente não tem a decisão de dar um passo e começar algo novo, a gente vai viver na mesmice para quê? A gente vai viver sofrendo para que, beleza, eu ganho tanto, né? Minha vida é isso, nossa, tal. Tá bom do jeito que tá, eu comendo do jeito que eu como, tá bom eu pesar 120 quilos, eu me acho bonito do jeito que eu sou, entendeu? Eu brinco, eu falo pro pessoal, eu me acho mais bonito gordinho, porque pelo menos minhas orelhas diminuem e meu nariz também. Só que beleza, aí eu olho pra minha saúde e eu falo, cara, não. Entendeu? Então a gente tem que ressignificar algumas coisas, a gente tem que mudar algumas coisas na nossa mente, porque a nossa própria mente ela trabalha às vezes para que a gente o quê? Se auto-sabota, né? Beleza. Autossabotagem, eu sabotar a mim mesmo. Então, beleza, eu tô ali e fica, tá, é só isso, tô vivendo só isso. Isso é o problema. E na compulsão alimentar é a mesma coisa, a pessoa ela come sem saber que ela está saciada, ela se mantém ali engolindo, 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 beleza, come. Outra coisa também, né? Até o gasto dela é maior. O Aumenta, mercado exatamente. e várias outras coisas. Porque a Eu tenho a pessoa está sensação comendo de de que ferro. E e depende só vai, dela. só dela. Então a gente tem que ter isso. Então, assim, para mudar, a gente está falando de compulsão alimentar. A Eliane lá fez uma pergunta muito interessante. Como que eu faço para comer menos compulsivamente? Muda o teu pensamento. Mudou o pensamento, muda o comportamento e depois muda hábito. Isso é automático. E é aquela história, tipo assim, ninguém tá falando aqui que é fácil, né? Pelo Não é. contrário, não é Não é. fácil. É Mas é o difícil. que eu sempre falo, ele é possível. Basta a pessoa querer. Nada na vida vem fácil. Eu falo, nada é fácil. Mas basta você querer, né? Dar o Sim. primeiro passo. E meu Eu celular vai ia acabar te... a bateria. A gente já vai encerrar também. E eu até pergunto isso para meus pacientes. É tudo fácil na sua vida? Porque até beleza, até quem nasce em berço de ouro, não é fácil para ele manter o berço de ouro. Verdade. Porque, beleza, eu tenho amigos meus que são bem financeiramente, assim, mas muito bem mesmo. E eu falo pra ele, aí, os teus milhões se mantêm como? Ele, rapaz, se eu não trabalhar, ele não se mantém. E aí aí eu falo, tá vendo? Aí as pessoas, por exemplo, aí a gente brinca, né? Que, pô, como que eu queria ter nascido rico? A gente ia ter que trabalhar do mesmo jeito, fazer as coisas do mesmo jeito, porque senão a gente não ia se manter, um dia acaba, tudo vai acabar. Porque não adianta a gente pensar a gente pensar só no agora. E a nossa próxima geração? Que nem você já tem a sua próxima geração, tem sua filha. O Lucas, daqui a um dia, ele vai casar, vai ter os filhos dele. Vai ter a geração. Entendeu? E aí, a gente não vai deixar um legado para a próxima geração? Entendeu? Exatamente. Vai Né? ficar Nem que naquilo. seja nem que seja de ensinamento. Eu falo para a galera, né? Porque a pessoa, esses dias eu fui dar palestra na empresa aqui, uma pessoa perguntou para mim, Vinícius,
Qual foi o legado que seu pai, que era lavrador, a pessoa falou meio que tirando, né? Lavrador deixou para você. Aí eu peguei e falei assim para ele: me deixou humildade, me deixou responsabilidade, porque hoje em dia eu não gasto o meu dinheiro de forma desenfreada, porque meu pai me ensinou a economizar, meu pai me ensinou a lutar. Então hoje eu tenho a minha casa, tenho minha moto, tenho as minhas coisas, tenho um dinheiro para eu viajar, porque foi ensinado na geração passada, você entendeu? A minha Sim. própria mãe, minha mãe, ela fazia, eu amo até hoje. Tem uma receita que ela faz que é bolinho de casca de batata. Cara, nossa, eu sou apaixonado naquele bolinho, é muito gostoso, só que ele é forte. E minha mãe falava desse jeito: não come muito porque é muito gorduroso e vai te dar disenteria, famosa diarreia. E o tonto é que pau, né? Comia. Chegava no outro dia, não aguentava sair do vaso. E outra também, coisas gordurosas fazem mal, né, para a pele e muito mais. E também causa, a gente engorda. Então, beleza. Minha mãe me ensinou, ó, cuidado com coisas gordurosas, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Entendeu? Então, se a gente for ver, tem coisas lá do passado que nos ensinaram que hoje em dia viraram métodos, tanto que por profissionais mesmo, né? É verdade. Você pega a galera da antiga que falava uma coisa, hoje você vê coach usando. Você vê a gente profissional, eu usando coisas. Entendeu? Justamente por quê? Porque aquilo era útil e continua sendo útil. Né? Lógico que tem coisas que eram cabulosas, tem coisas que até na próxima geração vai ser. Mas É muito difícil. a gente vai desenvolvendo, aprimorando, entendeu? Então a gente tem que ter o quê? Mudança de mente. Se a gente não tiver mudança de mente, a gente continua a mesma vida, comendo, engordando, emagrecendo, engordando, emagrecendo, engordando e vai comendo, né? E aí vai. Aquela vida de sempre, infeliz, insatisfeito com o corpo, insatisfeito, autoestima lá embaixo e continua nesse ciclo vicioso que acaba não saindo mais, né? Se Sim, não dá o primeiro passo. isso Ai, aí. menina, a gente tem que marcar para conversar mais, ó, porque a gente fala que vai conversar 1 hora, a gente tá conversando faz 1 hora e meia. 1 hora e meia. Não, a gente vai ter mais lives com temas variados aí, entre Não, nutrição e psicologia. com certeza. Vamos Adorei a sim. nossa conversa hoje, foi muito boa, muito produtiva. Eu vou ver se eu consigo salvar aqui, porque aí eu vou deixar ele disponível. Tomara que eu consiga, não garanto, né, gente? Eu agradeço pela ideia, né? Essa ideia em conjunto que a gente teve de fazer essa live. A segunda live já, graças a Deus. E está sendo E, muito vai, e gratificante. vamos fazer mais por aí, né? Com Vamos, certeza. vamos continuar, vamos pensar em mais temas aí. E até as pessoas que tiveram na live aí, que estão com a gente, se tiver alguma ideia, algum tema, manda pra gente, a gente vai Ah, e verdade, faz, verdade. Manda lá né? no direct, gente. Que A aí gente faz. a gente vai ver o tema e aí a gente faz, né? Sobre o É, tema exato que vocês estão com dúvidas. Ótima ideia. sim. Só respondendo uma pergunta que eu recebi na minha caixinha de mensagens, teve uma pessoa que perguntou assim pra mim que se alguns traumas influenciam na compulsão alimentar. E realmente influencia. Por quê? É geralmente trauma. Quando a gente sofre trauma, a gente tende a mania de procurar soluções de autodefesa. E, que a gente já explicou ao decorrer da live toda, o que que acontece? A gente, às vezes, por exemplo, tenta se proteger. Então, o comer demais, o alimento, ele traz saciedade, liberação de dopamina e serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar do prazer. E aí vai trazer aquela saciedade. Então, o trauma, quando a pessoa não consegue lidar com o trauma, ele automaticamente ele pode sim desenvolver uma compulsão alimentar como compulsão por várias outras coisas. Para quê? Para ele se proteger, né? Autodefesa. E aí ele vai comendo. Por quê? Porque ele não sabe lidar com o trauma. Então pode sim desenvolver compulsão alimentar, tá? Nossa, verdade, faz todo sentido mesmo. Mas é isso aí. Obrigada, Vini. Obrigada, gente. Boa Eu que noite. agradeço. Ficam com Deus e eu vou tentar salvar aqui, tá? Tomara que Isso aí. consiga. Beijo. Beijão. Tchau, tchau, gente. Tchau, Deus tchau. abençoe. Tchau. Amém.